Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José para mais um encontro no começo desse 2025, que já começa a nos dar sinais de que o ano terá muitas movimentações e muitos enfrentamentos. A começar pelo mundo da economia, porque nós já estamos vendo nos primeiros momentos desse 2025 que o rentismo, o financismo, o mercado aliado a interesses aqui no nosso país e fora do nosso país continuam a estabelecer a mesma ação contra a moeda brasileira e, por conseguinte, contra o governo Lula, porque as consequências na nossa vida concreta, no ânimo do cidadão, elas não tardam a acontecer. E isso vai obrigar o governo a tomar decisões, a tomar atitudes, a fazer esclarecimentos com a sociedade, a convocar a sociedade para algumas dessas situações de enfrentamento. Lembrando que agora não existe mais justificativa de colocar a responsabilidade apenas no presidente do Banco Central, que era uma pessoa bolsonarista e notadamente ligada a essa estrutura do rentismo que a gente vê aqui no nosso país. Nós temos agora, dos 9 diretores do Banco Central, 7 que foram indicados pelo governo Lula. Isso vai fazer com que a sociedade reflita bastante sobre o papel do Banco Central, sobre as indicações do governo, sobre qual é a política que o governo quer bancar e qual é o tipo de enfrentamento possível para se ter no nosso país, no momento em que nós estamos vendo também um outro tipo de embate ser colocado às nossas vistas, que é a quadrilha que existe dentro do Congresso Nacional assaltando o dinheiro público para seus benefícios pessoais, os seus interesses políticos cartoriais, que foram barrados no último momento por ações muito contundentes do ministro Flávio Dino. Isso dará ainda muita situação para que nós todos reflitamos e para a gente entender se é isso mesmo que o governo tem que fazer, ficar quieto, ficar calado diante desse assalto a céu aberto que acontece nos cofres públicos. E teremos também embates no campo da justiça. Muitos embates que vão colocar essas figuras do mundo cão cada vez mais perto da cadeia. No entanto, alguns embates que não são diretamente vocacionados ali a soltar essas pessoas ou evitar que elas caminhem para a cadeia, continuarão a ser implementados aqui nas redes sociais, porque a desinformação que alguns deles vão continuar a fazer ainda permanecerão. Mas eles encontrarão aqui espaços como o nosso Portal do José, como no dia de hoje, em que ajudarei aqui a desmascarar uma dessas figuras que eu tive que apelidar de o jeguinho lustroso do direito. Por que eu tenho que falar assim? É porque essas figuras, eles cometem tantas insanidades, intoxicam de forma consciente uma parcela tão importante da sociedade que só de uma maneira muito contundente para a gente ajudar a desmascará-los, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. E depois conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário. Se puder, venha para o nosso clube de membros, porque você ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E quero agradecer também a você que se inscreveu, está se inscrevendo, está divulgando o nosso novo canal de cortes. Já somos agora 20 mil pessoas em poucos dias nesse nosso novo canal, onde eu coloco vídeos mais curtos ali, né? Então, muito obrigado e vamos em frente. Gente, vários jornais estão analisando, estão fazendo as suas projeções para esse ano de 2025. Governo Lula enfrentará cenário desafiador em 2025, diz aqui a coluna da CNN. Governo briga por controle do orçamento da União e teme desgaste político com a inflação. Bom, o desgaste é inevitável se não houver uma comunicação muito eficiente, explicando quem são os responsáveis por esse processo de inflação. Porque senão, gente, a culpa fica só nas costas do presidente da República. Tem que ser explicado o que está acontecendo, qual é o ataque especulativo, qual a razão da moeda brasileira estar sofrendo esse ataque, que é especulativo sim, porque não existe em outras partes do mundo o mesmo fenômeno. O que aconteceu que só no Brasil está acontecendo isso? Né? O Brasil tá uma nação, é a nação mais complicada do planeta, a mais ameaçadora no campo da economia, a mais perigosa no campo da economia do planeta? Não. Então, vamos esclarecer isso. Por isso, gente, a comunicação será vital e estratégica. Nesses tempos, não é mais a comunicação nos jornais e nas TVs só, não. As comunicações nas redes sociais, elas são fundamentais porque são estratégicas, são científicas e existem setores que são absolutamente
mais escolados em contaminar e perverter a realidade com os tóxicos que eles jogam por todos os lados nessas redes, né? A agenda de Trump para a América Latina preocupa o governo Lula. Diplomacia vê foco em imigração e protecionismo como problemas. Bom, o governo Lula não está detectando algo que o bolsonarismo fica dizendo, que o Trump vai interferir na nossa realidade política de uma forma dirigida, portanto, na nossa realidade econômica, na nossa realidade jurídica e na nossa realidade eleitoral. Porque essa gente está pensando que o Elon Musk, junto com o Trump, e mais uma série de super-heróis imaginários, virão até o Brasil para se associarem com o Chupa-Cabra, o Saci Pererê, o ET de Varginha e outras figuras aí, para liberar essas criaturas todas do destino que as espera, né? Que é a cadeia para uma parte dessas figuras. Isso pode ser confirmado aqui nessa coluna da Malu Gaspar. Na mira do TSE, aliados de Bolsonaro podem ser caçados em 2025. Olho numa figura chamada Pablo Marçal. Ela não está sendo colocada no radar hoje, mas ela vai aparecer em algum momento se ela não for retirada do processo político pelos crimes que cometeu na eleição para prefeito de São Paulo. E isso vai dizer muitas coisas sobre esse processo aqui no Brasil. Isso faz com que o governo Lula seja um governo de muitas entregas e que essas entregas sejam perceptíveis pela maior parte da sociedade, porque se isso não acontecer, olha, o que aconteceu nos Estados Unidos com a eleição de Trump é um exemplo muito importante, porque a economia lá estava arrumada, os indicadores econômicos estavam positivos, no entanto, a insanidade prevaleceu e o Trump se converteu em presidente dos Estados Unidos. Ainda bem que ainda temos tempo para lutar e reverter uma série de situações que estão acontecendo no Brasil. Daí a gente chega a essa situação absolutamente inaceitável no Brasil, né? Que é a normalização da barbárie que essa gente ainda continua a fazer e, sobretudo, aqueles que eu tenho apelidado de os jeguinhos lustrosos do direito. E eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece. A matéria aqui diz: policial cometeu crime ao ameaçar Natuzaneri, diz a advogada jornalista. A Natuzaneri está super abalada. A moça foi fazer compras no supermercado, de repente chega um desconhecido para ela, começa a falar uma série de coisas meio complicadas, dizendo que ela tem que ser aniquilada. Olha, gente, num país onde tem gente que diz que queria matar ministro, queria matar o presidente da República, o vice-presidente da República, gente que tentou explodir um caminhão-tanque no aeroporto, gente que fechou a estrada, gente que entrou no aniversário do outro e matou um líder do PT, gente que está fazendo barbaridade, que se explodiu na frente do Supremo Tribunal Federal. Aí vai uma pessoa e diz que jornalista como ela tem que ser aniquilada. Obviamente, isso aí não é coisa aceitável, né? Exceto para os jeguinhos lustrosos. Para os jeguinhos lustrosos, olha só, ele publica um vídeo em que, de repente, para ele a responsável é a vítima, a Natuzaneri. Veja aqui a construção aqui da criatura e vê se dá para a gente passar por isso sem fazer aqui algum tipo de observação no nível da chacota, né? Observem. O BO da Natuzaneri está quebrando a internet, com fatos, com boatos, mas Deltan, o que realmente é fato nessa história? E quem que tá certo, quem tá errado nisso tudo? É o que eu vou contar para você, e você vai se surpreender com quem com certeza tá errado, e tá muito errado nesse caso, especialmente com a reação do ministro Gilmar Mendes, que é um escândalo, e eu vou mostrar... Então, no final da história, a culpa é do ministro Gilmar Mendes, né? Aí vem a desinformação que a gente tem que combater aqui como uma ferramenta que essa gente usa para perverter a realidade e ganhar cada vez mais, através do ódio e da desinformação, espaço político. Disse ele aqui, ele publicou um tweet aqui de uma pessoa que ele julga até ser mais especialista do que ele, já que ele está nesse campo dos quadrúpedes, né? Me desculpem, gente, mas olha, não dá para a gente ser leve com esse tipo de comportamento mal-caratista, não. Veja aqui o que ele disse, vamos lá. Se um policial se pronuncia verbalmente... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Pronto. Se um policial se pronuncia verbalmente em supermercado, fora do local e horário de trabalho e fora do exercício das suas funções, ele age enquanto cidadão comum e, portanto, questiono se caberia qualquer investigação da Corregedoria de Polícia. 2. Gente, olha só. Senhor Dallagnol, o jeguinho lustroso, o senhor, quando entra para o serviço público, em várias funções, o senhor tem uma obrigação de manter um decoro, um comportamento compatível com a função que o senhor vai exercer.
Aliás, quando o senhor passa num concurso público para essas funções, isso está implícito. E uma das funções que nós temos no Brasil é a de policial, ou funções de policiais. O senhor no Ministério Público, o senhor deveria saber que fora das suas atividades, o senhor não pode fazer uma série de atos incompatíveis com a função. Na polícia, no parlamento, a gente já teve deputado cassado por exercer atividade que quebrou o decoro fora da função do parlamento. Porque é o que se exige de alguém que serve o público, um comportamento superior, um comportamento compatível com alguém que deposita nesse servidor algum tipo de credibilidade. Não é por outra razão que o senhor falou uma grande besteira, uma grande mentira, dizendo que o policial, na hora de folga, ele é um cidadão comum como outro qualquer e pode, inclusive, cometer algumas transgressões como essa aqui, né? Bom, o Estatuto da Polícia Civil de São Paulo, senhor Dallagnol, a Lei Complementar número 207 de 79, diz no artigo 64 que estabelece que o policial civil deve manter conduta irrepreensível na vida pública e privada, o que abrange tanto o período de serviço quanto de folga. A lei reforça a necessidade de comportamento condizente com a função, já que a imagem da instituição é diretamente ligada às ações dos seus integrantes. E por aí vai, né? Então, é um negócio absurdo a gente ver esse tipo de fala. E aí, mais adiante, ainda tem mais uma aqui, né? É um contorcionismo da língua pátria, né? Dizendo que quando uma pessoa diz uma coisa, não quer dizer exatamente a coisa que a pessoa está dizendo, né? Sobretudo se for uma coisa muito grave. Vamos ver se pega aqui a fala dele. Merece ser aniquiladas, é uma força. Ele está dizendo, olha, dizer que as pessoas, como a jornalista, merecem ser aniquiladas, aí segue ele, né? É força de expressão, né? Força de expressão corriqueiramente usada por quem expressa opiniões discordantes. Aliás, vários políticos já se manifestaram no sentido de aniquilar seus opositores e nunca foram punidos. Dallagnol, eu queria saber o seguinte, se você está no supermercado com seus filhos e chega uma pessoa que você não conhece, com uma pinta meio esquisitona, e diz que seus filhos têm que ser aniquilados porque você fez muito mal ao Brasil, você corrompeu a instituição, você mandou pessoas inocentes para a cadeia ou mandou de uma forma tosca para a cadeia. Você vai achar normal isso? E teus filhos, se ficarem assustados, se eles ficarem com algum trauma, faz parte? Isso é liberdade de expressão? Se você descobrir que o cidadão é policial, isso está no direito dele, então pare de ser sem vergonha, de mostrar para as pessoas aquilo que você não aceitaria, aquilo que a legislação brasileira não permite. Então, vai continuar com essa alcunha de o jeguinho lustroso. Antes de dar opiniões, estude, Dallagnol, porque você foi uma figura pública nacional. Não ande falando besteiras por todos os lados. Pega muito mal e pega mal, inclusive, para a instituição que você fez parte, porque se você passou no concurso falando essas atrocidades, olha, o que a gente pode esperar do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do nosso país, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!